Salve, salve galera, sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 152 que vai ao ar no domingo, dia 6 de novembro de 2022. Eu estou muito feliz com Tributologia, mais uma vez queria agradecer a todos vocês que passam por aqui semanalmente, deixam seu like, deixam seu carinho. Se você está gostando de Tributologia, por favor, curta, compartilhe, avalie na sua plataforma de podcast, avalie também aqui no canal do YouTube. Pessoal, essa semana eu preciso falar de um assunto muito interessante. Eu deveria ter falado na semana passada, mas como a notícia do ITBI ela circulou, enfim, e eu recebi várias mensagens sobre o assunto, eu precisava falar do ITBI no último Tributologia, por isso, então, que eu deixei para depois, né? E hoje a gente vai precisar falar um pouco sobre a decisão lá no STJ, que ainda não saiu, mas temos um voto da ministra Regina Helena Costa, relatora, né, de uma tese filhote lá da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, muito interessante. Bom, é importante só para situar o assunto, né? A exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS foi a chamada tese do século. Tese do século porque gerou um impacto orçamentário enorme para a União quando o STF entendeu que o ICMS é um ônus fiscal, ele transita pela conta do contribuinte, não podendo ser considerado receita, de modo que não pode ser tributado pelo PIS e pela COFINS. Que incidem sobre receita. Então, se o ICMS ele transita pela conta, ele não permanece na conta, ele não é receita do contribuinte. Se não é receita, não pode ser tributado pelo PIS e pela COFINS, tá bom? Então, dessa tese, várias teses se desenvolveram, são as chamadas teses filhote, tá? A tese filhote que está sendo discutida agora é a exclusão do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL no regime de lucro presumido. É o julgamento dos RESPs 1767631, 1767631 e 177724770. 2470 a título de recurso repetitivo, tá? A relatora é a ministra Regina Helena Costa. Esse julgamento está sendo realizado na primeira sessão, que é composta por 11 ministros, né? Mas o presidente ali ele só vota em caso de empate. A ministra Regina Helena Costa é uma grande tributarista e ela deu um voto muito técnico favorável ao contribuinte. O processo está suspenso com um pedido de vista do ministro Gurgel de Faria, né? Qual é a discussão aqui, gente? Primeiro é importante entender como funciona o regime de lucro presumido, apuração de imposto de renda no regime de lucro presumido para pessoas jurídicas. Pessoas físicas não entram nessa discussão aqui, tá? A pessoa jurídica ela pode apurar o imposto de renda no lucro real ou no lucro presumido. O lucro real ele é obrigatório para determinadas empresas, aquela que tem renda proveniente do exterior, aquela que exerce atividade financeira, seguradoras, ou que faturem mais de 78 milhões de reais por ano. Essas empresas obrigatoriamente têm que apurar imposto de renda no regime de lucro real. As empresas que não estão nessa obrigatoriedade, elas podem apurar imposto de renda no regime de lucro presumido. É importante frisar que o regime de lucro presumido não é um benefício fiscal. Apesar dele simplificar as obrigações acessórias, né, que são enormes lá no lucro real, com necessidade de preenchimento de LALU, LAIR, etc., você, lado A, lado B, enfim, aqui no lucro presumido, você tem, na verdade, uma opção da legislação. Repito, não é um benefício fiscal, é uma opção da legislação e foi interessante porque a ministra Regina Helena, ela cita isso no voto dela, que foi um voto muito bem estruturado, né? A ministra, então, ela avança dizendo o seguinte, olha, a discussão aqui não é se o ICMS é custo e se deve ou não ser deduzido da receita bruta, mas efetivamente
qual é o conceito de receita bruta. Porque a legislação deixa claro que o conceito de receita bruta para a apuração do lucro presumido é o mesmo conceito de receita bruta do PIS e da COFINS. Então, se o ICMS não integra o conceito de receita bruta para o PIS e para a COFINS, não pode integrar o conceito de receita bruta para o lucro presumido. Como é que funciona a apuração do lucro presumido? A receita bruta ela é apurada nos mesmos moldes do PIS e da COFINS, e daquele valor, daquele montante, extrai-se a alíquota de presunção. Daquele montante extrai-se a alíquota de presunção. E ali a gente vai encontrar a base de cálculo presumida. Para serviço, 32% da receita bruta, né? Serviço em geral, para comércio, 8% da receita bruta. Então, o conceito de receita bruta é fundamental. A ministra Regina Helena Costa, então, no seu voto, ela deixa claro que os valores que pertencem a terceiros não podem ser oferecidos à tributação, né? E ela cita o voto do ministro Gurgel de Faria, que pediu vista agora, em outro caso tributário, dizendo que não se trata de excluir algo que pertence à base de cálculo, mas entender que os valores repassados a terceiros não integram a receita do contribuinte, não integram o conceito de receita que já foi definido pelo STF como sendo aquilo que entra e fica na conta do contribuinte, ou seja, aquilo que é ingresso definitivo para o patrimônio da pessoa jurídica. Isso é indispensável para a caracterização do conceito de receita bruta, né? Receita, então, não pode ter um conceito para PIS/COFINS e outro conceito para a base de cálculo do imposto de renda. Sobretudo que a própria base de cálculo do imposto de renda deixa claro que o conceito de receita é o mesmo do PIS e da COFINS. Então, eu não posso ter dois conceitos de receita. Eu não posso ter dois conceitos de receita, né? Então, percebe-se com essa leitura que o voto da ministra é muito estruturado. Sobretudo se levarmos em consideração hoje que o próprio STF já afirmou o entendimento que é crime de apropriação indébita o contribuinte que recebe o ICMS na nota fiscal e não repassa para o Estado. Se ele recebe e não repassa, ele está se apropriando indevidamente. Trata-se, portanto, de um crime de apropriação indébita. Esses são conceitos importantíssimos que a gente tem que ter em mente. A gente não pode deixar de abordar, né? Então, assim, veja, o cenário que nós temos não pode haver dois conceitos de receita e o ICMS transita pela conta. Se ele transita pela conta, não é receita do contribuinte. Tanto não é que o contribuinte que destaca na nota o ICMS e repassa, o que ele faz? Ele vai efetivamente receber essa receita transitória. Caso ele não pague a guia de ICMS do final do mês, ele responde pelo crime de apropriação indébita. Por quê? O crime de apropriação indébita se aplica quando você está tomando conta de receita de terceiros, ou seja, receitas que não são suas, e ao mesmo tempo você deixa de repassar a quem de direito. Entendeu? Então, assim, o voto da ministra é muito bom, muito bom. Ela sugere a seguinte tese, abre aspas, o valor do ICMS destacado na nota fiscal não integra as bases de cálculo do imposto de renda da CSLL quando apuradas pelo regime de lucro presumido, em consonância com o que foi decidido pelo STF na tese do século. E aí há uma modulação, um limite temporal, né? Que desde 2013 há jurisprudência na segunda turma admitindo a inclusão. Mas a primeira turma não enfrentou o tema. Então, pela mudança de entendimento, ela se mostrou favorável à modulação, com a produção de efeitos a partir da publicação do acórdão. Claro, resguardado o direito de quem ingressa com a ação. E agora é mais um motivo para você que está aí me assistindo no YouTube, para você que está me ouvindo na plataforma de podcast, que você busque os seus clientes e verifiquem quem está no lucro presumido para impetrar um mandado de segurança para resguardar esse direito. A impetração do mandado de segurança é fundamental, porque aí você resguarda o direito de quem já entrou com a ação. Entendeu? Então vale a pena fazer essa ação judicial e esperar as cenas do próximo capítulo. Vale a pena fazer essa ação. Você impetra o mandado de segurança, pede declaração de direito à compensação dos últimos 5 anos e aguarda. Veja, o voto é muito bem estruturado, muito bem estruturado. O ministro Gurgel de Faria pediu vista, mas já votou de forma favorável
anteriormente. Então, assim, inclusive isso é citado pela ministra Regina Helena Costa. Vale a pena fazer a sua ação e garantir o seu direito. Caso contrário, vai perder o bonde da história e o concorrente, né, que fez vai se dar bem. Então, eu queria então dizer que para você advogado que está me assistindo, vale a pena fazer ação. Para você empresário que está me assistindo, vale a pena fazer ação, porque o mandado de segurança não tem risco de sucumbência. Então, impetra logo o mandado de segurança, garante seu direito e evita, né, perder esse benefício que pode ser muito relevante para o contribuinte. Beleza? Bom, eu queria agradecer o carinho de vocês mais uma vez. Se você gostou desse Tributologia, dá o seu like, curta, compartilhe, né? Porque semana que vem tem mais Tributologia. Caminhando aí para o final do ano, né? Levando-se em consideração esse ano tão tumultuado que nós tivemos, eu tenho certeza que ainda tem muita coisa de tributário pela frente. Semana que vem tem mais Tributologia, galera. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Um beijo grande e até semana que vem com mais conteúdo de direito tributário. Até lá, galera. Tchau, tchau.